Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas, mais um minuto, agora no horário de Brasília. E vamos nós de volta na sequência do programa, só que agora o nosso debate, como nós já havíamos anunciado na abertura do programa, às 14 horas. Ontem, inclusive, nós abordamos aqui o plano Pena Justa, ou seja, com os nossos convidados, nós fizemos uma abordagem, de certa forma, de praticamente os pontos, portanto, aí, deste programa que, de alguma forma, tem aí o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, como também o Poder Executivo. O Poder Executivo elaborou, portanto, aí este plano Pena Justa, e, de alguma forma, o Judiciário brasileiro chancelou, portanto, aí este plano. E num dos itens, portanto, deste plano, tem, portanto, o grande desafio, fazer com que as pessoas que cumprem pena, quando elas deixarem, portanto, o presídio, estarem em liberdade, elas encontrarem, portanto, local para se empregarem e, de certa forma, tocarem, portanto, a sua vida, que não deixa de ser uma das maneiras para que a pessoa não volte, portanto, aí ao mundo do crime. Portanto, a reintegração social de egressos do sistema penitenciário por meio da educação e também do trabalho, é um dos grandes objetivos a serem alcançados por este plano, que foi lançado no último dia 12, agora de fevereiro, e traz como proposta mais de 300 metas que precisam ser cumpridas até o ano de 2027. E todas voltadas a responder e mudar ao atual cenário do sistema penitenciário nacional. Sistema penitenciário que, de acordo com o presidente do CNJ e também do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com cerca de 670 mil pessoas privadas de liberdade. Mais de 90% são homens, 70% são pessoas negras e mais de 50% nem sequer concluíram o ensino fundamental. Ou seja, as unidades prisionais encontram-se superlotadas, repletas de violência e sem recursos para assegurar um mínimo de dignidade e oportunidade àqueles que vivem, portanto, ali. Foi o que destacou, portanto, o ministro presidente do STJ, como também presidente do STF, como também do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso. Pois bem, e o nosso assunto hoje aqui com os nossos convidados está relacionado justamente a essa questão, né, desse desafio de fazer com que essas pessoas que querem realmente retornar ao trabalho não encontrem dificuldades para se firmarem no mercado. Pois bem, conosco hoje estão os nossos convidados, que a partir de agora passa a cumprimentá-los, Dr. César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, com mestrando em Estudos Jurídicos, com ênfase em Direito Internacional. Né, Dr. César? Mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Rádio Justiça, é sempre bom tê-lo aqui no programa. Muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter, é um prazer estar aqui mais uma vez na Rádio Justiça, aqui no Supremo Tribunal Federal, principalmente para debater esse tema importante com o lançamento do programa Pena Justa neste mês agora pelo CNJ e tentando mais uma vez elaborar políticas sociais que possam trazer aí mais benefícios para toda a sociedade, em que pese nós estejamos falando de uma parcela muito significativa e importante para a sociedade, que são os egressos do cárcere. Perfeito. Deixa eu também cumprimentar o Dr. Tedney Moreira da Silva. O Dr. Tedney, ele é doutor em Direito pela UNB, advogado, portanto, está aqui conosco e nos dando, portanto, o prazer de tê-lo aqui nos estúdios para que possamos, então, avançar nesse debate tão importante aí para a nossa sociedade. Seja muito bem-vindo e prazeroso também tê-lo aqui nos nossos estúdios para esse debate. Muito boa tarde, Dr. Tedney. Boa tarde, Walter. Boa tarde
ao colega César, boa tarde também a todos os ouvintes do programa Justiça na Tarde. É um prazer enorme estar aqui para debater esse tema realmente muito relevante. Muito obrigado também ao senhor. Daqui a pouquinho também vai estar integrado ao nosso debate o doutor André Figueira, ele que também é advogado constitucionalista, também especialista na área criminal. Então vamos nós, né? Tocando aqui, portanto, a nossa realidade, doutor César. Na avaliação do senhor, claro que nós temos hoje aí o plano Pena Justa, que ampliou realmente aí o olhar, né? O leque, chamando a responsabilidade à sociedade civil, que afinal de contas o pessoal que está cumprindo a sua pena, quando sair, pelo menos ter a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho. E não ver portas fechadas, porque que ele vai fazer? Vai voltar, portanto, aí à prática do crime, ou seja, a responsabilidade desse desafio é de toda a sociedade, doutor César? Com certeza, Walter, é de toda a sociedade, não somente o Estado, e aí por meio da cabeça desse plano que é o CNJ, mas também toda a iniciativa privada, no sentido de dar oportunidade para que esses egressos do cárcere possam ser integrados no mercado de trabalho e, com isso, conseguir a sobrevivência necessária, porque a grande importância desses programas é principalmente o sentido de que eles não venham a delinquir novamente, ou seja, não caia aí numa reincidência, ok? O que é outro ponto importante desse programa do Pena Justa, que é diminuir também a quantidade de reincidências, que a gente sabe que é muito grande, daqueles que saem do cárcere e não conseguindo um trabalho lícito, digamos assim, vão realizar atividades ilícitas, ou seja, vão praticar crimes, muitas vezes para sua própria sobrevivência, e nesses casos aí, que ele continua delinquindo, e continua aí praticando as atividades criminosas, eles possam voltar a ter que cumprir novas penas, ou então até mesmo aquela progressão do regime penal que ele estava cumprindo, ele passa a progredir e passa a ter um novo regime, como, por exemplo, o regime aberto ou semiaberto. Mas se ele volta a delinquir, certamente ele vai perder esse benefício que é concedido pela lei e vai voltar a cumprir a pena anteriormente já fixada, e inclusive vai responder por esse novo crime que ele veio a cometer. A grande importância é que a sociedade ela tem que estar devidamente respaldada, digamos assim, ela deve ter mecanismos necessários para não só encaminhar esses egressos do cárcere para as empresas ou para a atividade privada que consiga recebê-los e dar a eles essa sequência lógica que é um trabalho digno, um trabalho decorrente aí das suas qualificações profissionais. Temos entraves em relação a isso? Com certeza, um deles eu acabei de falar, que é a própria qualificação profissional, e quando você introduziu o nosso tema aqui da entrevista de hoje de tarde, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da baixa escolaridade destes egressos do cárcere. Então, não adianta também eu dizer, venham que as portas estão abertas, sem com que eu tenha qualificação profissional para isso. Então a gente tem que não só receber na atividade privada a possibilidade de ter pessoas egressos do cárcere que venham a trabalhar nas empresas, assim como também qualificá-los para que eles possam ter vagas nessas empresas. O desemprego a gente já sabe que é comum para nós. Imagina para quem está aí saindo do sistema prisional depois de ter cumprido uma parte da pena dele. Não é fácil para ninguém, né, Walter? Então, certamente, a sociedade toda deve se unir aí em prol dessa tentativa do Estado em promover aí uma melhor reinserção dos presos, dos egressos do cárcere ao mercado de trabalho. Interessante, doutor Tedney, que o doutor César ele faz uma colocação que é uma colocação que se ouve no seio da sociedade. Não que o doutor César tenha dito isso. O doutor César falou das dificuldades que as pessoas têm para encontrar o emprego fora, portanto, do cárcere. E quem está saindo do cárcere vai encontrar também essa mesma dificuldade. Agora, para muitas pessoas, pensam da seguinte forma, mas vem cá, preso querer emprego, eu que estou aqui, nunca fiz nada, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, estou tendo a maior dificuldade para encontrar um emprego, de repente o que está sendo da cadeia, porque fez isso, fez aquilo, vai tomar a minha vaga, isso não é justo. Quer dizer, quem pensa dessa forma, de alguma maneira, está equivocado, doutor Tedney? Não diria equivocado, Walter. Está pautado por um sentimento de justiça, uma sensação de insegurança que o crime ocasiona e, por consequência, está pensando na perspectiva a partir da emoção que o crime e a pena ocasionam em sociedade, né?
E esse é o grande desafio quando a gente aborda a temática penal criminal como um todo, né? É saber separar o estômago do coração, saber fazer essas distinções em que a gente consegue olhar para o sistema de uma maneira racional e menos pautada pela emotividade ou pelo medo que o crime possa ocasionar. Nós vivemos, de fato, uma sociedade que é pautada pela necessidade da busca do emprego, embora tenhamos tido uma melhora nos últimos anos do acesso ao emprego formal, mas ainda assim temos vários desafios na inserção da população no mercado de trabalho e, obviamente, que essa sensação de injustiça diante da possibilidade de colocação de um egresso numa vaga disputada por alguém que não passou pelo sistema, passa pela cabeça da sociedade e pelo senso comum. No entanto, e eu acho que esse é a grande contribuição que o Pena Justa pode trazer, é alertar a sociedade de que a exclusão desse egresso da sociedade mais traz malefícios do que benefícios. Embora a gente acredite que a segregação dessas pessoas por tempo indefinido ou pelo máximo possível de tempo seja o sinônimo de justiça, isso representa, ao contrário, um fortalecimento muitas vezes da criminalidade organizada. Então também já foi levantado pelo próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública que atualmente no Brasil a gente lida com cerca de 70 facções criminosas, né? E quanto mais a gente coloca pessoas dentro do cárcere, sem perspectiva de retorno à sociedade ou de acolhimento pelo convívio social, mais nós estamos fortalecendo os soldados desse crime organizado, né? E, por consequência, colocando a sociedade numa constante narrativa de violência. Então, é preciso que essas pessoas que saiam do sistema prisional, depois de terem pago o mal do crime com o mal da pena, sejam de alguma forma reinseridas em sociedade, obviamente dentro de todas as limitações que ela vai enfrentar, como o professor César já colocou, em termos de qualificação profissional. Então, em termos práticos, é melhor que a gente garanta a inserção das pessoas egressas em sociedade do que busque a sua exclusão social. A exclusão, ela pode inicialmente parecer justa, mas ela acaba se revertendo em mais violência e num ciclo, portanto, ininterrupto de exclusões em sociedade. E aí, doutor César? Me parece, Walter, e é muito interessante de falar isso, porque eu até anotei aqui para entender efetivamente aquilo que serve a nossa pena. Eu entendo que a nossa pena serve para que ele cumpra uma função até social, e essa função social seja a reintegração do apenado à sociedade. Ou então a gente teria uma pena extremamente punitiva, que era cometer o crime, eu vou aplicar uma pena, essa pena ela é tão intensa que você vai ficar com uma espécie de marca, uma marcação eterna, e essa pena deixa de ser uma pena de um determinado período e passa a ser uma pena perpétua, por tempo indeterminado, porque é o seguinte: se eu saio do cárcere e eu sou obrigado a apresentar um atestado de antecedentes criminais para uma determinada função, e eu tenho nesse atestado uma certidão positiva, portanto, aquela ideia de ressocialização nunca aconteceu. Ou seja, eu vou continuar sendo discriminado, eu vou continuar sendo... Isso, vai ser o estigma que ele vai carregar para o resto da sua vida. Se a sociedade não entender, como muito bem falou o Dr. Tesney, que a pena não serve efetivamente para essa finalidade, de que a sociedade tem que ter uma reparação tão intensa que aquela pessoa não consiga se reintegrar. Eu só levo mais um pouquinho, talvez por causa da área do direito do trabalho, e aí o que eu sempre pensei, até converso muito com meus alunos, é o seguinte: para que serve o trabalho do ser humano? Serve para a sua subsistência. Se ele não trabalha, ele precisa sobreviver. Então, em muitos casos, a criminalidade está muito relacionada com a falta de postos de trabalho, onde a ausência de uma tentativa mínima de você trabalhar dentro da legalidade te leva à ilicitude. Para quê? Para você poder sobreviver. Por isso, talvez, quando o Dr. Tesney fala que os nossos soldados das facções organizadas, criminosas, é claro, estão ali sendo alimentados pelos egressos do cárcere, muitas vezes passando até na própria escola ali de entrada na facção,
Porque é exatamente o que a gente está acontecendo. A gente não dá oportunidade para que essa pessoa saia daquele ciclo vicioso, e aí ele volta a praticar o crime, ele volta a praticar aquele ato que a sociedade vai considerar como crime, principalmente os crimes violentos, porque são esses crimes violentos, Walter, que a gente tem mais medo. A gente quem? Provavelmente o contratante, o empregador. É um crime de roubo, é um crime de um latrocínio, um homicídio, às vezes até o tráfico de drogas pela conduta que ele leva à sociedade. E aí o que o empregador fala? Não, esse aqui eu não quero contratar. Ok? E qual que é o grande medo? É essa não contratação e aí o retorno dessa pessoa às facções criminosas. E é claro que aí a gente sabe que a mazela social é o aumento da mortalidade por crimes violentos, tudo isso vai prejudicar a sociedade. E aí, doutor Tedney, quer dizer, é uma situação que chama bastante aqui a atenção, quando o doutor César faz a colocação pertinente, como a do senhor também é extremamente pertinente, a gente fica naquele meio termo. Mas vem cá, quando a pessoa está cumprindo pena pela nossa legislação, pela nossa Constituição, ela está ali cumprindo pena, trabalha se quiser. Se ela quiser realmente desenvolver ali um ofício, até porque se ela trabalhar tantos dias, diminui, portanto, um dia, portanto, aí da sua pena. Quer dizer, não deixa de ser um incentivo, como trabalhar, ler, estudar, se formar e outras coisas mais. Mas no trabalhar, quer dizer, como é que o senhor avalia justamente esse ponto? Ou seja, a pessoa não é obrigada a trabalhar, a desenvolver qualquer atividade, por consequente também fica também sem, vamos imaginar assim, sem nenhuma profissão, caso ela tenha entrado lá sem ter trabalhado em alguma profissão. E aí, doutor Tedney? Nesse aspecto, Walter, me permita só uma pequena correção. Por favor. O trabalho para o preso ele é obrigatório, né? Porque, como bem colocou o professor César, quando a gente pensa em pena, a gente pensa em duas finalidades simultaneamente. A pena ela tem uma característica retributiva, que é devolver o mal que o crime causou com o mal da pena, ou seja, você ficar segregado dentro de um espaço que não é um hotel 5 estrelas, né? Então, enfim, você sofre durante um período determinado pela quantidade de anos de prisão, mas ao mesmo tempo há uma outra finalidade que não é só a retribuição do mal, mas também a prevenção para que outros crimes não venham a acontecer. Essa prevenção, ela tanto é geral, ou seja, quando se pune alguém com a pena de prisão, que é a principal punição que a gente tem, inibe-se em sociedade que outras pessoas venham a cometer o mesmo exemplo que o criminoso, né? Mas, ao mesmo tempo, essa prevenção também ela é especial, no sentido de que a gente busca a ressocialização desse indivíduo. E, por consequência, pelo fato de nós buscarmos as duas finalidades ao mesmo tempo pela lei, o Estado deve garantir os mecanismos necessários para que essa ressocialização aconteça. E aí, quais são os critérios que o Estado atualmente adota para buscar a ressocialização? O principal critério é o trabalho. Então, o trabalho, com toda a compreensão que a gente vem construindo ao longo dos séculos, em especial a partir das ideias liberais, né? O trabalho é aquilo que molda o ser humano, molda o seu caráter, as suas escolhas, define o seu comportamento em sociedade e a forma como ele interage, né, com o coletivo. Então, se o trabalho tem essa função pedagógica, não só econômica, mas também pedagógica, ele é considerado pela nossa legislação como sendo de cunho obrigatório. E isso, em tese, significa, portanto, que cabe ao Estado fazer com que todos os presos trabalhem, para garantir que ele passe por esse processo de aprendizagem, reaprendizagem de convivência social. O que nós temos no nosso sistema, no entanto, é o contrário. A gente tem pouco trabalho e o Estado tem muita dificuldade, portanto, de encaixar o alto volume de presos no sistema prisional dentro das vagas profissionalizantes, né? Em grande parte, o trabalho que o Estado provê ao preso acaba sendo trabalhos mesmo dentro da unidade prisional. Então, normalmente, os presos ficam responsáveis pela alimentação, pela limpeza do espaço, às vezes com algum auxílio na biblioteca, com distribuição de livros, com distribuição dos alimentos quando eles são terceirizados,
Na enfermaria, exatamente. E aí, a cada 3 dias de trabalho, é um dia descontado da pena do montante que falta para ele cumprir, né? Quando esses trabalhos também, eles se esgotam, né? E chega um determinado momento que falta trabalho, portanto, dentro da unidade prisional. A gente tem uma grande parcela dos presos que, portanto, fica ali na dependência de o Estado oferecer algo. E aí é que são feitos alguns convênios ou algumas parcerias com outras empresas. É muito comum, por exemplo, a imagem do preso costurando bolas de futebol. Né? A ideia é de presos fazendo carteiras escolares, por exemplo. Né? De fato, grande parte dos trabalhos feitos em parceria com algumas indústrias é esse. É de costura de bola, costura de couro, que vai formar a bola de futebol ou de qualquer outro esporte. Né? É a construção de cadeiras para escolas públicas. Então, são feitos convênios para garantir que isso aconteça. Também calçados, alguma coisa nesse sentido, chinelo, né? Mas também esse trabalho esgota. Então, veja que os doutrinadores, inclusive em direito penal, dizem que o trabalho não é só um dever, porque cabe ao Estado garantir a ressocialização, mas ele se torna também um direito do preso. Porque aquele preso que não consegue nem trabalhar na unidade prisional, nem costurar bola ou fazer alguma coisa de convênio com o Estado, ele realmente vai ficar de braços cruzados, esperando essa oportunidade acontecer, para ele conseguir se inserir e facilitar a saída dele do sistema prisional. Porque enquanto ele não trabalhar, ele não consegue remir a pena. Remir é isso, esse desconto, né? De a cada 3 dias de trabalho, um dia menos de pena. E para quem está preso, tudo que se quer é sair de lá. Né? Então, se eu conseguir trabalhar e ocupar a minha cabeça e descontar, então todo preso quer que isso aconteça. Mas o Estado ele não dá conta de fazer tudo. E é por isso que a gente tem o sentido inverso. O preso, muitas vezes, ele quer o trabalho, mas ele não consegue por todas essas limitações que tem, estigmatização, que a imagem dele carrega, as dificuldades de convênio com outros agentes do sistema econômico, né? E o Pena Justa vem um pouco no sentido de tentar contribuir para que essa ponte seja feita e a gente consiga fazer o preso realmente trabalhar. Interessante essa colocação, né, doutor César? Porque, como muito bem pontuou o nosso convidado, doutor Tedney, ou seja, nós temos então no interior do presídio pessoas que têm realmente profissão e que querem realmente essas pessoas darem continuidade à sua atividade. Mas, infelizmente, o sistema não comporta realmente a quantidade de pessoas ali trabalhando. Quer dizer, para trabalharem fora tem que seguir, portanto, todo um regramento, até alcançar, portanto, o direito de poder trabalhar fora e, de certa forma, ser recolhido durante a noite, que é o chamado semiaberto, se eu não estou, portanto, aqui equivocado. Quer dizer, e evidentemente também que quem está cumprindo pena tem família, né? E sabe da dificuldade que a família está passando para poder sobreviver, já que o provedor está preso e que gostaria muito de estar trabalhando, de certa forma, custeando, portanto, aí com o seu trabalho, no caso aí, a vida, portanto, aí da sua família. Quer dizer, o Estado, de alguma forma, também tem que rever a sua responsabilidade, não que não esteja aqui no plano Pena Justa, porque ele é vasto, portanto, aqui o programa, mas é interessante também que nessa de olhar para dentro dos presídios, que se enfoque também, que se olhe também essa situação para que o preso que quer, de alguma forma, trabalhar, já que, como o doutor muito bem pontuou aqui, ele é obrigado, portanto, a trabalhar, mas não trabalha porque não tem condições, porque o Estado não lhe dá essa oportunidade. Como é que o senhor vê isso? Ótimo. Walter, quanto a isso, a gente tem que imaginar aqui as seguintes possibilidades. Primeiro, ter as condições de postos de trabalho. E aí eu não estou falando de trabalho, efetivamente um trabalho numa relação empregatícia, mas sim numa relação que nasce do direito que ele tem, do dever primeiro de trabalhar e do direito de ele ter essa oportunidade de trabalho para remir a pena, para ter esse perdão aí de a cada 3 dias trabalhados, um dia menos na pena, ok?
Então a gente não está falando de um trabalho efetivamente com uma remuneração, como é um trabalho nosso tradicional, fora do ambiente prisional, fora do costurar as bolas apenas, ou fazer ali um trabalho manual, é alguma coisa que está relacionada, por exemplo, a uma prestação de serviço e que às vezes até não é nem remunerada, porque eu não posso nem ajudar a família. Né? Eu não tenho nem como, eu vou ter que ali ajudar minha família naquela pensão da sobrevivência porque eu era o provedor da casa e agora estou preso, não consigo mais realizar essa atividade. Que a gente depois pode até tentar vincular isso com um benefício, com uma ajuda previdenciária, que é aí a questão relacionada ao fato dele estar trabalhando anteriormente fora do presídio, com uma carteira de trabalho registrada, sendo empregado, segurado obrigatório do INSS e contribuinte obrigatório do INSS, para que ele pudesse aí ganhar um benefício, que é aquele benefício que todo mundo pensa que todo preso ganha, mas só quem ganha são aqueles que realmente trabalhavam anteriormente e contribuíam à Previdência Social. Tá? E aí a gente pode até tocar nesse assunto. Mas veja, Walter, o que eu posso reconhecer isso? É possível sim, a gente tinha até alguns programas, tem até hoje, também encabeçado pelo CNJ, o programa Começar de Novo, que oferecia postos de trabalho em algumas repartições públicas. Inclusive até aqui no STF nós tivemos pessoas que estavam cumprindo as suas penas e que trabalhavam em serviços públicos aí para remir essa condição aí de cumprir um determinado período de pena, retirando um dia da pena a cada 3 dias trabalhados, e inclusive ganhando salário. E esse salário não ia efetivamente para essa pessoa, mas ia para custear os custos da sua família. Tá? Claro que ele recebia e tal, tinha toda uma relação de vinculação, mas com aquelas separações que o nosso trabalho tradicional oferece. Tá? Mas levando em consideração, Walter, que a gente está falando de pessoas que vão sair do cárcere ou estão cumprindo o final das suas penas com as progressões de regime e vão procurar postos de trabalho, eles vão procurar os postos de trabalho em iniciativa privada. Ou então o serviço público, né, o setor público, iria oferecer esses postos de trabalho. Por meio de quê? De parcerias. Então a gente tem aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a FUNAP, que oferece pessoas que estão ali cumprindo o regime semiaberto para alguns entes do governo do Distrito Federal, para algumas secretarias de Estado, para alguns órgãos do governo do Distrito Federal, que pudessem ali receber os egressos do sistema, ou então pessoas que estivessem cumprindo o finalzinho da sua pena. Alguma situação importante ele cumpriu a pena, foi para o regime aberto, ou então ele está no final da sua pena, está no regime aberto, ou então ele já cumpriu sua pena. Ele vai perder essa vinculação com a administração pública, lá naquele trabalho, porque ele não é mais parte do sistema. Aí ele vai procurar onde? No serviço privado, na atividade privada. Quando ele chega na atividade privada, algumas empresas adotam critérios de seleção, e entre os seus critérios de seleção, olha, você tem que me entregar aqui com a lista de documentos uma certidão de antecedentes criminais. E aí vem a grande pergunta, essa exigência do empregador, ela é ou não é válida? E aí a gente tem algumas discussões, essa discussão mais ou menos em 2016 foi levada ao TST como o primeiro caso de incidente no recurso de revista, em que ele era de tão tamanha importância que abriu-se às audiências públicas, que é o que prevê a lei trabalhista, para que houvessem discussões com a sociedade privada, com a sociedade como um todo, aliás, e que a sociedade pudesse, discutindo ali, chegar a um denominador comum. E o que o Tribunal Superior do Trabalho entendeu? Que a mera exigência, sem ter uma justificativa concreta do motivo da exigência que levasse a uma confiança entre as partes, era um ato discriminatório e isso gerava um dano moral, que a gente chamava até de dano moral in repsa antes dessa decisão. O que seria o dano moral in repsa? Aquele que a mera exigência, independente da forma, se presumia discriminatória. E por isso exigia-se uma reparação pecuniária a essa pessoa que teve a sua imagem, talvez não defasada em público, mas naquele momento ali prejudicada. Mas até hoje, o empregador quer contratar de forma segura. E muitas vezes ele leva em consideração o medo e o estigma que essa pessoa carrega. Então, ainda assim, Walter, quando a gente fala sobre essa necessidade de oferecer postos de trabalho, a gente tem que verificar que tipo de postos de trabalho os egressos do cárcere estão procurando, porque tem iniciativas que são positivas.
no Mineirão, no estádio Mineirão em Belo Horizonte, parte do estádio na sua reforma para a Copa do Mundo foi contratação de pessoas egressas do cárcere. Agora, o que essa empresa ganhou em troca quando ela contratou pessoas egressas do cárcere? Se havia necessidade de ter trocas ou não. Porque se for uma relação de uma contratação de egressas do cárcere para um benefício dado a essas empresas de contratação, aí a gente tem que pensar em políticas públicas positivas que incentivem as empresas a contratar. Porque, em regra, os empregadores querem contratar com essa determinada segurança, levando em consideração o medo de uma contratação irregular e o estigma. Quando pior, né, Dr. Tesner, não acontece quando o empregador, conhecendo, mesmo já com aquela pessoa contratada, trabalhando para ele por alguns anos, sabe que ele cometeu um crime, aí ele vai, peraí, eu vou demitir esse empregado aqui porque eu tenho medo dele. Né? Ou seja, a pessoa vai levar, como a gente estava falando, esse estigma ao longo de toda a sua vida. Né? E aí é a situação mais preocupante, porque aí eu estou tendo uma discriminação durante o curso do contrato de trabalho. O que é muito pior para essa pessoa do que a mera contratação. Eu estou dizendo a mera contratação porque ali eu não tenho nenhuma relação empregatícia ainda. Agora imagine uma pessoa que já está lá contratada há 6, 7 anos, descobre-se que essa pessoa foi autor do homicídio, cumpriu uma pena, saiu do sistema, começou a trabalhar, e aí o empregador descobre que ela tem um antecedente criminal e demite essa pessoa. Quando o empregador demite, Walter, eu costumo falar isso, ele demite porque ele quer. Que história é essa? No direito de trabalho, o empregador tem poucos direitos. Um dos direitos dele é o direito potestativo de rescindir o contrato de trabalho. E esse direito potestativo de rescindir um contrato de trabalho significa, estou demitindo sem justa causa. Só que, na verdade, por trás dessa decisão do empregador tem uma causa que não é justa para rescisão, mas é uma causa que não confio mais nessa pessoa porque ela é egressa do cárcere. Então, a gente tem também essas possibilidades. Alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados dos Estados Unidos que têm um programa de contratação específica em algumas atividades locais do estado e algumas atividades de natureza privada, efetivamente para pessoas que são egressas do cárcere. E as empresas, nesse caso, né, claro, o Estado não, mas as empresas ganham benefícios governamentais para essa contratação. Na Itália, a gente tem o Made in Cárcere, que é um programa de contratação de presas, né, pessoas do sexo feminino que foram presas e que durante o período do cumprimento da pena, elas puderam ser contratadas e quando elas são efetivadas após o cumprimento da pena, a empresa ganha o benefício. Interessante, doutor Tesner. Gostaria também de ouvir o senhor nessa mesma linha que realmente chama bastante aí a atenção, aquela velha história, né? De repente o Estado é obrigado a fornecer uma certidão que lhe é solicitada a respeito daquele indivíduo, né? E a pessoa quer, no caso ali, a resposta. Evidentemente que não vai aparecer ali proibido informal, alguma coisa assim, vem, portanto, ali. Agora, como amadurecer realmente quem está do lado de cá, recebe aquela certidão, percebe que aquela pessoa ali, enfim, já cumpriu, portanto, uma pena, em que nós temos aí grandes exemplos, né, de pessoas que cumpriram pena e se tornaram, assim, um profissional exemplar em toda a sua carreira. Quer dizer, poucos são os casos, poucos na forma de dizer, né? Claro que existem também casos em que as pessoas que vieram também, portanto, do cumprimento de uma pena, quer dizer, se tornam até piores do que eram antes. Mas, com toda certeza, a maioria realmente dessas pessoas, elas procuram realmente levar uma vida dentro aí do que a sociedade, portanto, a impõe. É possível encontrar um meio termo aí nessa situação? Pois é, a criação de antecedentes criminais, né, a inclusão de alguém que já foi condenado no que a gente chama de rol dos culpados, é um dos efeitos secundários da pena. Então, uma vez que eu, de novo, cometi um ato ilícito e que, obviamente, ocasiona um mal para a sociedade, porque fere algum bem jurídico protegido pelo Estado. Sou condenado, com essa condenação vêm os efeitos que não são só restritos à restrição da liberdade de ir e vir, né, dentro da unidade prisional, mas as consequências decorrentes desse encarceramento, dentre elas a inclusão do meu nome num rol de culpados que vai ser divulgado e publicizado
para quem solicitar essa informação. Mas né? é eterna essa divulgação? Não, eterna? ela não é. Existe um prazo, inclusive, de 5 anos após uma condenação para se solicitar a reabilitação criminal. Ou seja, esse nome ele é retirado a pedido, né, do próprio condenado, para que ele não conste mais, não seja averbado por essa certidão. No entanto, os registros policiais permanecem, né, ficam ali restritos à investigação policial num eventual caso de um novo cometimento de crime e que a polícia suspeite que seja um reincidente. Né? Então, doutor, se me permite, então a gente só Sim. poderia utilizar, a gente não, né? Na verdade, somente Sim. a autoridade judiciária e a autoridade policial poderia utilizar as certidões de antecedentes criminais para verificar uma vida pregressa. A não ser que seja aquele pedido da administração pública. Por exemplo, eu vou passar no concurso público e a administração pública exigiu o atestado. Tudo bem. Algumas leis, inclusive, permitem isso, né? A lei do vigilante obriga que ele apresente no ato da contratação antecedentes e também durante ao longo da sua contratação. Yes. E aí, corroborando o que o doutor está falando, e até deixando ele permitir ele falar, mas eu acho que ele não podia deixar isso passar. Nós, empregadores, por exemplo, não temos o direito de utilizar uma certidão de antecedentes criminais para verificar a vida pregressa. Que me Sim. parece que só a autoridade administrativa, a autoridade pública, do judiciário e as forças policiais. É porque a ideia é justamente, como o senhor colocou várias vezes, de não tornar esse efeito secundário da pena também um efeito perpétuo. Né? Assim como tem um prazo para se encerrar a prisão, há um prazo para se encerrar os efeitos decorrentes desse encarceramento, né? Dessa condenação. E a inclusão do nome de alguém no rol de culpados também tem um prazo, portanto, para que isso seja divulgado. Né? O que eu mencionava é que esses registros de todos os antecedentes, né, criminais de alguém fica restrito realmente aos órgãos vinculados ao sistema de justiça criminal, mas não passa mais a ser publicizado, né, depois de um tempo. Agora, como lidar com esse registro quando ele é divulgado na certidão, né, de antecedentes criminais? Isso passa por uma mudança de mentalidade da sociedade, que obviamente é algo que não é simples de acontecer. Né? O próprio presidente Barroso, no momento de publicação do Plano Pena Justa, sinalizou a necessidade de que haja essa mudança de mentalidade e que a gente consiga efetivamente olhar que a punição e a maximização do sistema punitivo por si só não significam justiça. É preciso que a gente busque mecanismos de reintegração social para garantir que o crime ele não se perpetue, que ele não seja o motor, né, da criminalidade organizada e que a gente consiga, portanto, olhar para aquilo de uma maneira mais racional e menos emotiva. É óbvio que isso demanda um conhecimento a respeito das finalidades da pena, das finalidades da prisão e desse encarceramento. Né? E isso, obviamente, corresponderia a um entendimento melhor de como são esses antecedentes criminais. Né? Mais ou menos nesse sentido, Walter. Perfeitamente. Bom, o assunto realmente... Agora, deixa eu provocar aqui o doutor César. E já a gente também conversa com o doutor André Figueira, também já conosco. Muito boa tarde. Já a gente cumprimenta o doutor André, né? Mas, doutor César, suponhamos que uma pessoa também, doutor Tedney, a pessoa cumpriu, portanto, a sua pena, enfim, está, portanto, em pleno gozo da sua liberdade, enfim, disputa, portanto, no setor privado uma vaga e no momento de apresentar a documentação, portanto, essa pessoa termina, então, sendo preterida, né? Quer dizer, se ela entrar na justiça pelo fato de ter sido preterida pela empresa que tomou conhecimento de que ela realmente é egressa, portanto, aí, do sistema penitenciário, de que forma a justiça, claro, entender o que a justiça vai agir é complicado, é difícil, né? Mas ele estaria no seu direito de buscar um reparo na justiça pelo fato de ter sido preterido em relação a uma vaga de trabalho, pelo fato de ter cumprido pena e estando em liberdade, acabou, de certa forma, sendo prejudicado por isso? Entendi, Walter. Quando o Walter sempre fala assim pra gente, vou apertar você aqui, eu sempre falo, Walter, você contrataria? Eu vou apertar o Walter então, né? Walter, você contrataria? Não, senhor, eu volto para o senhor. Porque olha só, Walter, vamos lá. Estamos numa seleção para
a permanência em uma atividade laboral, um cargo ali, né, da minha empresa, e recebo vários currículos. Dentro desses currículos eu vou selecionando qual que eu quero contratar. Veja, qual que eu quero contratar. A contratação sou eu que faço. Não é isso? É o dono da empresa. Exatamente. Ou então Sim. quem eu determino que faça. Sim. Às vezes eu até contrato um headhunter para isso e tal. Sim. Mas ele vai ali olhando e tudo mais. E logo, normalmente ali ao final, né, já daquele período seletivo, é que aquelas pessoas que estão selecionando os candidatos pedem alguns documentos. E quando pedem esses documentos, às vezes existia até um rol, né? Trazia uma lista assim, ó. Você vai trazer aqui o seu comprovante de residência, uma foto, quando a carteira de trabalho era física, a sua carteira de trabalho, né? E aí trazia lá uma série de documentos, quando entregava, poderia acontecer dele exigir o atestado de antecedentes criminais, e nessa exigência do atestado de antecedentes criminais, apesar de eu não comunicar ao meu ao meu candidato de que a exigência de que aquela exigência foi o motivo da sua não contratação, porque ele apresentou a certidão positiva, ok? Eu falei, olha, esse aqui está eliminado, ok? Walter, quando a gente discutiu isso no TST, e eu participei da audiência pública que tratava sobre isso, alguns questionamentos foram levantados, principalmente esse. Como é que a pessoa que era candidata ia realizar uma comprovação de que existia dele ter sido preterido porque ele apresentou um atestado positivo? E aí foi quando surgiu, anteriormente a essas discussões, a ideia de que o mero fato de você exigir já causaria a incidência na lei com a repercussão da reparação moral para essa pessoa. Ou seja, bastava que eu exigisse. Não precisava mostrar que o motivo da não contratação foi essa. Só que você começa a discutir quem quer contratar sou eu. E eu contrato quem eu entendo ser o melhor para aquele cargo, o melhor da minha posição. Não pode ser até aquele que não tenha o melhor currículo. Imagina, o doutor Tedney é doutor. Se eu chegar lá na faculdade e tiver com o currículo dele, eu vou dizer, esse cara aqui é doutor, esse cara aqui é mestrando ainda. Como é que eu vou resolver essa situação? Ok? Mas eu posso preterir uma pessoa por outros motivos. E aí não se tinha essa comprovação, ok? A não ser que o empregado conseguisse comprovar efetivamente. Sofri um dano. No entanto, Walter, como eu falava, quando os empregadores querem contratar com segurança, é que eles querem contratar pessoas que possam não causar a quebra da confiança em relação ao contrato de trabalho. Que é o que mantém um contrato de trabalho, é essa confiança justa entre as partes. Em que pese, eu sempre falar aqui, legal se o pessoal está vendo, empregador está lá em cima, empregado está aqui embaixo, porque a relação é uma relação não horizontal, ela é vertical mesmo por causa da subordinação. O que a gente vai demonstrar para você, Walter? Que se eu contratar esse empregado e ele tem um atestado de antecedentes criminais, eu posso estar colocando em risco as pessoas que estão ao meu redor ou as pessoas que dependem da minha prestação de serviço. Então, algumas atividades, o TST falou assim, e aí ele foi muito claro, ele falou assim, olha, cuidador de idosos, educadores de crianças, posso exigir. Aqueles em que a lei já prevê a possibilidade de exigência, eu dei o exemplo aqui da lei do vigilante, a lei 6.102, permite na própria lei a exigência na contratação do atestado de antecedentes criminais. A antiga lei, que já não está mais sendo aplicada, do empregado doméstico, a lei de 72, que regia as relações dos empregados domésticos, não permitia a contratação, aliás, melhor dizendo, permitia a contratação por meio da exigência do atestado de antecedentes criminais. Hoje, aí fica naquela, e aí, será que se exige ou não? Que é que você falou, o que a justiça vai entender em relação ao empregado doméstico? Mas em relação ao trabalho com ferramentas perfuro cortantes, eu posso exigir. Inserção de dados sensíveis em sistemas de informação, eu posso exigir. Trabalho com financeiro, né, questão de dinheiro, altas somas, dados sensíveis, informações sigilosas, eu posso exigir. Agora, até que ponto eu consigo demonstrar isso na hora da contratação? Por quê? Eu posso ter retirado da seleção uma determinada pessoa, porque na hora que eu fiz o requerimento... Então, o que o TST entende? Esse requerimento que você exige deve-se determinar uma relação de confiança muito extrema com a atividade que ele vai exercer. E aí você tem o direito de exigir. Porque não tem como o TST colocar um rol taxativo e falar assim, só posso exigir nesses casos aqui. Hoje eu não tenho como colocar isso. Aliás, eu não hoje e o resto
do mundo. Enquanto o mundo for mundo, não tem como exigir por meio de um rol taxativo. O que eu vou ter que verificar? Qual que é a relação de confiança estabelecida entre o empregador e esse empregado para que eu possa exigir o atestado de antecedentes criminais? Porque se eu não tiver efetivamente essa relação de confiança de uma forma muito segura, eu estou praticando a discriminação. E aí utiliza-se uma súmula que, de forma por analogia, né, que ela está relacionada a doenças estigmatizantes ou a pessoa que é portadora do vírus HIV, que é a súmula 443 do TST. Ok? Então a gente utiliza porque essa súmula fala sobre dispensa discriminatória. E a gente está utilizando, então, e é claro, baseado aí, o Dr. Tedney pode falar bastante sobre isso, o Dr. André também, que é baseado no artigo 5º da Constituição, que são os nossos direitos fundamentais, o princípio da não discriminação. Dr. Tedney, só para não fugir do raciocínio, qual o ponto de vista também do senhor? O mesmo que o do César, é a ideia de que a discriminação não pode afetar também esse processo de contratação das pessoas. E realmente faz todo sentido a decisão do TST, né? Uma vez confirmada e comprovada a necessidade dos antecedentes criminais como um quesito fundamental para o preenchimento de uma vaga, né? Dado o fato de que essa vaga tem correlação direta com a confidência que eu tenho em relação ao meu empregado, né? Esse tipo de exigência pode ser realizada. Saindo disso, ela se torna discriminatória, né? Acho também importante, com certeza os ouvintes, né, uma parcela dos ouvintes talvez esteja pensando, de novo, né, naquele estereótipo do criminoso. Mas ele já fez um mal da sociedade e agora ele pode ser discriminado se ele já cometeu um mal antes, então, né? E é importante que a gente frise isso, assim. Ninguém, quando se fala do direito, do egresso, de eventual reparação por ser discriminado, isso não significa que se está perdoando o que ele fez, nem se justificando a sua conduta ilícita. Essa conduta, ela foi condenada, por essa conduta ele foi condenado, ele pagou pelo mal ocasionado com a condenação e daí para frente ele precisa se reintegrar à sociedade. E, portanto, o dever do Estado de garantir a proteção da dignidade humana se estende a todos os seres humanos, incluídos aqueles que estão dentro do sistema prisional, antes e depois dele. Então, é importante mencionar isso. É muito difícil, mas é aquela a velha tática que a gente precisa, quando se fala de sistema de justiça criminal, pensar com a razão e não com a emoção. Doutor André Figueira Cardoso também aqui conosco, já foi anunciado na abertura, né? E evidente que você é sempre muito bem-vindo aqui ao nosso debate, doutor André, muito obrigado também por estar aqui conosco, eu já conheço realmente aí a pauta. Doutor André, que é especialista no direito constitucional, como também no direito criminal. Quer dizer, a nossa discussão é justamente essa, né? Da pessoa que cumpriu a sua pena, retorna, portanto, à sociedade e precisa trabalhar. Ou então que está no semiaberto e precisa, de alguma forma, também mostrar que está capacitado para o trabalho, tanto que está exercendo. Mas, na questão do semiaberto, uma vez ela encontrando aí uma vaga para trabalhar, quem lhe oferece, portanto, essa oportunidade também tem responsabilidade sobre essa pessoa que foi ali e foi aceita para poder exercer ali uma função, receber, portanto, por isso, dentro das regras, portanto, da vara de execuções penais. Quer dizer, quem emprega tem também grau de responsabilidade diante dessa pessoa? Doutor André, muito boa tarde e seja também muito bem-vindo aqui ao nosso debate. Muito obrigado, Walter, pelas palavras gentis. Uma boa tarde especial a todos os ouvintes, a toda a equipe da Justiça, ao Neto, aos debatedores aqui presentes, doutor César, doutor Tedney. E o seu questionamento, Walter, sempre muito pertinente, objetivo. E realmente é um assunto muito relevante, porque a questão do direito ao trabalho e ao estudo no ambiente carcerário dizem respeito exatamente ao principal gargalo, um dos principais, né, que é a questão da reincidência. Então, aquela pessoa que muitas vezes cumpre muito tempo de pena, é inserido no sistema, é deixado completamente à míngua. O Estado, que é quem deveria oferecer vagas de trabalho e vagas de estudo, tanto por uma imposição constitucional como legal, como também com base em uma série de decisões do STF, né? Está aí a DPF 347, que não me deixa mentir, que declarou inconstitucionalidade.
do sistema carcerário, todo esse conjunto de decisões, de normas, impõe ao Estado um dever. Aquela pessoa que se encontra detida não tem alternativa, não tem como sair para procurar trabalho, colocar o nome dos classificados procurando trabalho. Então ela vai utilizar aquelas vagas de trabalho que lhes são oferecidas no sistema. Ela vai atrás daquelas vagas de estudo que lhes são oferecidas no sistema. Se o sistema não lhe oferece nenhum tipo de vaga, nem de trabalho, nem de estudo, aquela pessoa fica fechada numa espécie de beco sem saída da vida criminosa. Então essas pessoas às vezes cumprem muito tempo de pena, não se profissionalizam, não estudam, muitas vezes entram no sistema exatamente porque não tiveram acesso nem a estudo nem a educação antes do ingresso no sistema e saem às vezes muito piores e mais brutalizadas do que se encontravam quando entraram no sistema. Então é necessário que o Estado olhe para essas pessoas exatamente nesse momento muito delicado da saída do sistema para o retorno à sociedade. E isso, a meu ver, não é feito com muita eficiência, nem com muita preocupação. E aí é necessário apontar não só o dedo para a União, para o Estado lato sensu, como também para os Estados membros, os Estados federados, que é sobre quem recai uma parcela não irrelevante da execução penal. Eles são amplamente responsáveis também pelo que se passa na execução penal. Então, veja que nós estamos lidando com um problema muito complexo, que diz respeito às desigualdades estruturais, raciais da sociedade brasileira e que, no fim das contas, desaguam num comportamento individual, mas que não pode ser analisado de maneira individual, que existe todo um sistema montado nas costas daquela pessoa que pratica um eventual delito. É claro, todos nós temos aí uma grande parcela de liberdade, de escolha naquilo que fazemos, mas para muitas pessoas, acho que para todos nós, né, como diz a frase famosa, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Então, as circunstâncias de algumas pessoas acabam delimitando muito as opções que elas podem exercer. Muitas vezes elas gostariam, sim. Eu conheço inúmeras pessoas que estão inseridas no sistema e que tudo o que elas mais desejam, tudo que elas desejam é realmente uma oportunidade para sair daquele beco sem saída. Elas verificam que aquilo não tem futuro, gostariam de sair, mas não encontram um mecanismo, uma forma de serem retiradas desse abismo, né? Então essa é uma questão que é bastante relevante que o Supremo tenha chamado a discussão agora por meio desse programa, né, da pena justa, né? Pena justiça. Exatamente numa época em que se está discutindo aí, rediscutindo, né, os efeitos da cautelar e agora do julgamento do mérito da DPF 347, e também existe todo um debate que se encontra aí meio que deflagrado já, no sentido de sempre, né, do endurecimento das regras, do combate ao crime organizado. A gente sempre vê esse debate sendo levantado aí para a opinião pública e no Congresso Nacional, esquecendo que essas pessoas que são condenadas por crimes mais violentos, por integrar organizações criminosas, são uma parcela inexpressiva do sistema penitenciário, sistema carcerário. A maioria das pessoas que se encontram lá foi presa por pequena criminalidade, né? Um furto, um crime patrimonial e tráfico, pequena traficância em geral, que responde aí por praticamente, acho que de 2/3 a 3/4 dos ingressos no sistema. Então, veja você, Walter, é uma questão que é mais complexa do que parece à primeira vista, né? Que não se esgota no oferecimento puro e simples de uma vaga de trabalho para quem está saindo do sistema, mas que implica numa visão sistêmica que chama a responsabilidade não só o Supremo Tribunal Federal, as autoridades julgadoras, o Ministério Público, também tem uma função não desprezível de fiscalização que não é exercida na execução penal, e também os governadores de estado e os órgãos de repressão estaduais. Um minuto, doutor. Chegar aqui, portanto, com o nosso doutor César, antes da gente sair para o intervalo, já está encurtando aqui, para a gente fechar esse bloco. Evidentemente, nós vamos ter outro bloco pela frente, o senhor pode retornar mais um minutinho para o senhor arrematar o que nós pontuamos até o presente momento. Então veja, Walter, o que a gente conclui até agora? Temos um grande monstro pela frente, que é trazer esse plano da pena justa para recebimento da sociedade. Doutor André fala do grande número de pessoas que estão dentro do cárcere, principalmente relacionadas ao crime patrimonial e de pequena traficância. Não retiro
como o doutor André falou, que a conduta é criminosa, portanto merece a represália do Estado. Talvez o doutor André, que é criminalista, vai querer brigar comigo agora aqui, mas essa é o nosso sistema. No ar, não. E a outra grande circunstância que a gente vê é a possibilidade de trazer essas pessoas, de dar oportunidade a essas pessoas que possam cumprir as suas penas e, em determinado momento, poder realizar atividade laboral, quando nós temos vagas de trabalho, e também poder cumprir aquilo que o Estado promete, que é a ressocialização. Eu acho que a gente pode conduzir isso aqui, esse primeiro momento, para essas possibilidades. No entanto, o gargalo é mais embaixo. Por isso foi aquela pergunta, Walter, como é que você contrataria? Aí o Walter falou para mim, mas você que é o entrevistado, mas como é que você contrataria? Eu respondo para o senhor já, mas deixa também, doutor Tedney, por favor, dá um minutinho para a gente arrematar esse primeiro. Claro, bom, de tudo que a gente está discutindo, né, a gente verifica a importância do trabalho em termos dessa construção da subjetividade do indivíduo em sociedade, né? Ou seja, o trabalho me permite exercer uma função que colabora para a melhoria da sociedade, qualquer que seja o trabalho, e por consequência isso tem um impacto direto na reintegração do preso. Então, pensar a ressocialização a partir da lógica do trabalho ainda é o grande gargalo, né, que a gente tem em vista, mas que também envolve outros direitos sociais que a gente pode discutir no segundo bloco, né, como educação, acesso à saúde, dignidade, em termos de direitos de personalidade também. Doutor André, até um minutinho para a gente fechar esse bloco. O senhor que, enfim, já nos trouxe também a sua primeira impressão, evidentemente já conhece também os demais assuntos aqui debatidos, por favor. Walter, enfim, a gente já conversou outras ocasiões sobre isso, né? E eu sempre gosto de louvar as iniciativas, né? Acho que é uma iniciativa favorável, positiva, mas ao mesmo tempo eu também sou mais que realista, até um pouco pessimista, né? Porque eu vejo a própria decisão da DPF 347, né? Foi um avanço, né? Trouxe inovações, a audiência de custódia surgiu a partir das decisões do Supremo, né? A determinação de descontingenciamento de verbas do FUNPEN, do Fundo Penitenciário, que é de onde deveria sair o dinheiro, não para construir mais presídios, né? Mas para cuidar dos que já existem. Eu vejo assim com muito pessimismo, principalmente por conta da qualidade do debate que nós vemos no Congresso Nacional, na opinião pública, na imprensa em geral, né? Eu vejo que falta um certo contraponto, né? Os desassistidos, aqueles que são lá na ponta do sistema, que muitas vezes ignoram não só as necessidades do próprio apenado, como da família dele, e às vezes da própria vítima, né? A vítima também não tem muita voz em processo penal, né? O Estado meio que se apropria da dor dela e não lhe dá nem satisfação, né? Agora, recentemente, que surgiram essas inovações que obrigaram o Estado, os juízes, a informar as eventuais vítimas, né? Quando há uma decisão relevante, quando há uma decisão de mandar prender, mandar soltar, agora, recentemente. Então, veja que o Estado brasileiro, ele se comporta ainda como um grande monarca absoluto no que diz respeito à execução penal. Eu acho que esse é o principal elemento de reforma aqui. Deve haver mais accountability. Vamos fazer o seguinte, peço licença ao nosso doutor Tedney, ao doutor André, como também ao doutor César. Nós vamos para o intervalo, que é rápido. Voltamos em instantes para avançarmos na segunda hora do debate aqui dentro do Justiça na Tarde. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 16 horas mais 2 minutos agora no horário de Brasília. Estamos de volta com o nosso debate. Debate que hoje está entrando num assunto interessante para toda a sociedade brasileira. Ou seja, os desafios que os egressos de instituições prisionais vêm enfrentando no seu retorno ao mercado de trabalho. Quer dizer, essa dificuldade, portanto, dos egressos, como também a responsabilidade do Estado em promover políticas públicas no sentido de minimizar e até mesmo romper, portanto, aí vamos colocar assim, nesse preconceito
e fazer com que as pessoas, de alguma maneira, entendam de que a responsabilidade é de todos nós. Mas também, como muito bem pontuou aqui o doutor César, quer dizer, uma pessoa que cometeu um delito tido como crime hediondo, quer dizer, você contrataria na sua empresa? Quer dizer, um questionamento que muitos fazem, mas que com toda certeza uma solução tem que ter, né? Pelo menos está aqui assentado no plano pena justa, recentemente lançado tanto pelo CNJ como também pelo Poder Executivo através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas vamos aqui com os nossos convidados, como o Dr. Tedney Moreira da Silva, que é doutor em Direito pela UNB. Temos também o doutor André Figueira Cardoso, que é advogado constitucionalista, como também especialista no direito criminal, como também com o doutor César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, com mestrando em estudos jurídicos com ênfase em direito internacional. Bom, para os três, mas eu começo com o senhor, doutor César, e puxando um assunto que até mesmo foi já levantado aqui, a questão, portanto, aí do preconceito racial, ou seja, a pessoa que cumpriu, portanto, ali na sua pena ou que está na liberdade condicional e que está precisando de uma vaga para poder preencher os requisitos que a lei determina para que ela, portanto, ganhe a sua liberdade total ou que, de alguma forma, possa merecê-la, né? Então tem que cumprir esse requisito, ou seja, uma pessoa que chega para buscar este emprego, explica, portanto, ali a sua situação, mas evidentemente que é uma pessoa da raça, ou seja, de cor negra, como também se diz, de cor preta, e chega ali para poder buscar aí esse convencimento. Quer dizer, é mais difícil para essa pessoa do que aquela que a sua cor é branca, que tem os olhos azuis, os cabelos loiros e que chega ali para buscar essa mesma vaga, né? Quer dizer, pela nossa cultura, pela nossa tradição, mesmo torta, vamos colocar dessa forma, o que prevalece nessa situação e que, com toda certeza, se procura corrigir, doutor César? Pois é, a ideia inicial é exatamente essa, né, Walter? É a gente corrigir essa cultura torta de uma discriminação racial diante de pessoas com a cor preta, porque a gente sabe que uma população carcerária, ela é majoritariamente da cor preta, tanto do gênero masculino como do gênero feminino. Mas não só em relação à discriminação racial, o ambiente de trabalho, a gente também verifica discriminações até mesmo com relação ao gênero. Então, eu não contrato mulheres, e aí, por incrível que pareça, você vai escutar as respostas mais absurdas, do tipo, eu não contrato mulheres porque a mulher é engravida, e aí ela vai passar um tempo fora porque ela vai ganhar licença maternidade. Então, e eu não contrato pessoas de determinada cor porque elas não vão ter a aparência que eu gostaria que elas tivessem para que ela pudesse atender o meu público. É toda a boa aparência que aparecia dos classificados de busca de emprego, exatamente, não é, isso aí, Walter. Exatamente. Na nossa época, que nós líamos jornal, tinha a questão da boa aparência, né? E aí, se a gente reconhecer essa forma como uma conduta normal para o empregador, que não é o que você falou, é uma cultura torta, que a gente tem que organizar ela, na verdade a gente tem que extirpar ela, levando em consideração o quê? A contratação de pessoas, por exemplo, egressas do cárcere. Pessoas, por exemplo, que possam ter sido discriminadas ao longo de toda a história brasileira e que possam hoje ter a mesma oportunidade da contratação como qualquer outra. Na verdade, Walter, em muitos casos, aquele momento inicial ali de tentar uma vaga de emprego é algo tão problemático para aquela pessoa que muitas vezes ela se torna uma pessoa a palavra que a gente usa no direito do trabalho é o desalentado, que é aquele que sequer procura emprego. Porque ele já tomou tanto, já perdeu tanto, né, com a porta na cara, ele já não consegue mais procurar emprego porque ele sabe que naquelas circunstâncias que ele vive ali, ele já não tem mais essa oportunidade, né? A gente tem a figura do desempregado e a gente tem a figura do desalentado. O desalentado vai além do desempregado.
É claro que como é que a gente verifica aí nos dados oficiais a questão do desemprego? É a quantidade de admissões com a quantidade de rescisões contratuais e aqueles que estão recebendo o benefício do seguro-desemprego, ok? Então a gente verifica ali, com dados oficiais, quantos mais ou menos a gente tem. Mas estima-se que o dobro daquele número de pessoas que estão na situação de desemprego é a pessoa desalentada, que às vezes tem até a qualificação profissional, mas não tem a chamada boa aparência. Isso é uma forma discriminatória, Walter, e que deve ser combatida por quais meios? Principalmente levando em consideração que o empregador não pode cometer um ato discriminatório previsto na Constituição como uma conduta ilícita. Então não poderia discriminar, né? É claro, Walter, que a gente tem algumas situações que são extremamente importantes da gente pontuar. Primeiro, nível de escolaridade. A gente pode sim determinar a abertura de uma vaga e o preenchimento dessa vaga de acordo com o nível de escolaridade ou a pretensão profissional que aquele empregador quer. Então, vou até dizer de algumas profissões que não necessitam, não estou aqui desmerecendo a profissão, mas algumas profissões precisam de um curso técnico ou do curso de torneiro mecânico, por exemplo, que é oferecido pelo Senai. Aquela pessoa que não tem o curso de torneiro mecânico não vai ser discriminada, ela não atende os requisitos determinados pelo empregador, que são requisitos plausíveis, isso que é importante. Quando a gente fala de requisitos plausíveis, são aqueles que eu entendo, como homem médio, que é necessário para que o preenchimento dessa vaga seja realizado, porque uma pessoa tenha determinados requisitos. O que eu não posso fazer? Vou contratar somente homens torneiros mecânicos. Isso eu não posso fazer. Porque qual que é o problema de eu dar a condição para que mulher torneira mecânica possa realizar o preenchimento dessa vaga com a sua condição de mulher? Um dia que acontecia isso muito, Walter, há alguns anos atrás, graças a Deus hoje vem melhorando bastante. Construção civil. Era comum que as empresas de construção civil só contratassem quem? Homens. Até porque o trabalho é muito extenuante, um trabalho muito pesado, mas hoje a gente vê muito e muito em canteiro de obras e até pela delicadeza de realizar uma atividade da construção civil, as mulheres. Então a gente teve que passar anos e anos tendo lá uma construção civil meio brutal para poder um dia a delicadeza da mulher chegar lá e falar assim, olha, eu posso trabalhar aqui e ser delicado ao mesmo tempo. Então isso é importante para que a gente possa corrigir esses erros que a sociedade cometeu no passado e vem perpetuando esses erros. Doutor Tedney, nesse mesmo assunto também gostaria de ouvir o senhor, né? A gente colocou aqui a questão da discriminação racial, quer dizer, o egresso, quer dizer, a pessoa que está ali para poder oferecer a vaga, também gostaria de ouvir o senhor. Você trouxe um ponto que é muito importante da gente recordar, Walter, que é o debate racial que acaba se tornando invisibilizado dessas pautas, em especial quando se trata do sistema prisional, né? A gente fala em interseccionalidade de direitos humanos e essa interseccionalidade ela pressupõe, portanto, olhar um fenômeno sob suas várias perspectivas. O racismo na sociedade brasileira, por ser estrutural, por ser parte constituinte da maneira como a gente foi consolidando a sociedade, está enraizado também dentro do sistema prisional. E é exatamente esses os dados que você trouxe, inclusive, no início da fala. A gente tem cerca de 67% a 70% da população prisional como negra, o que inclui pessoas pretas e pardas, né? A gente tem também pessoas indígenas encarceradas e pouco se menciona a respeito delas, mas também há um número que, proporcionalmente falando em termos de população indígena, é bastante elevado. E esse racismo, portanto, ele vai interferir em toda a lógica do sistema de execução penal, né? E talvez a gente possa identificar também essa dificuldade de reintegração social do preso a um racismo que pauta muito desse processo de decisão. Se a gente tem ali, a cada 10 pessoas presas, 7, estatisticamente falando, como sendo pessoas negras, pretas ou pardas, é possível também que nesse processo de exclusão, numa seleção para vaga de trabalho, infiltre-se não apenas o estigma do preso, mas também o racismo, que vem acoplado, portanto, nessa personalidade, né? E isso precisa, portanto, ser combatido sob várias perspectivas, não apenas na lógica penal, né? Porque discriminação racial, racismo são crime, mas também na perspectiva de inserção do trabalho. E aí até isso é muito interessante do Plano Pena Justa, né? O Plano Pena Justa ele é construído em base com 4 eixos.
Em primeiro lugar, você pauta tudo que diz respeito à entrada no sistema prisional e ao número de vagas e à melhoria dessas vagas. O segundo eixo diz respeito justamente a esse processo de infraestrutura do sistema prisional e como melhorar as condições do encarceramento. O terceiro eixo diz respeito à reintegração, e aí entra a lógica do trabalho que a gente está abordando. E o quarto eixo diz respeito a o que fazer para que esse egresso consiga se reinserir, embora o sistema não esteja mais atuando sobre ele, né? E para a construção desses 4 eixos, o Plano Pena Justa deixa isso bem descrito, o racismo precisa estar presente em todos eles. A preocupação do combate à discriminação racial está prevista em todos os eixos, né? E isso porque se chegou a essa conclusão, e isso é muito importante em termos de o Estado, né, dizer isso explicitamente, que a temática do racismo vai interferir na forma como você faz a seleção da população prisional, desde a entrada, na forma como a gente garante melhores infraestruturas para que o sistema funcione, uma vez que o racismo pode interferir e dizer eu não vou gastar tanto dinheiro assim com essa população, né? Isso interfere na forma da vaga de trabalho, ou seja, é muito importante trazer o racismo à tona porque ele permite a gente verificar justamente quais são os critérios de melhoria. E aí, em relação ao trabalho, né, só para colocar isso também como objeto, o Plano Pena Justa, ele envolve vários outros programas que são a ele associados. E um desses programas que foi lançado junto com o Plano Pena Justa se chama Emprego 347. Esse programa Emprego 347 é uma parceria entre o CNJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A ideia é fazer com que o egresso que não consiga se inserir no mercado de trabalho formal com carteira assinada, né, nessa relação de emprego, tenha a possibilidade pelo menos de empreender. Então, tentar fazer com que ele se insira no mercado de trabalho numa outra lógica, que não seja essa da relação profissional, justamente considerados todos os obstáculos que tem, né, na contratação de alguém que está saindo do sistema. E o empreendedorismo ele vai ter, portanto, muito impacto na população negra, que é a mesma população que não presa enfrenta problemas de empregabilidade e que acaba, por consequência, tendo mais peso em trabalhos de empreendedorismo. Então, as coisas elas são casadas quando a gente pensa no sistema prisional. Há uma intersecção de várias vulnerabilidades ali e que todas elas, de uma certa forma, a gente vê a presença da discriminação racial. Mas nessa questão do empreendedorismo, a gente não pode, de certa forma, imaginar, o Estado não está sendo competente para poder resolver, dar uma solução para essa questão do preconceito racial. Então, vamos transformar, portanto, a pessoa preta em empreendedor, assim fica mais fácil para ela, de certa forma, ela estar inserida no mercado. Isso não seria um sinal de falência do Estado? Não dou conta disso, então vamos para essa outra alternativa. Como o César colocou bem lá no começo, né, como a pessoa presa vai ter dificuldade de fazer um concurso público, porque ela, enfim, já teve uma condenação criminal, ela vai buscar o setor privado. Certo. E como o setor privado é livre para decidir quem vai contratar ou não, e essa discussão que a gente tem feito, né, muitas vezes ele encontra o não como resposta. Então, o Estado ele realmente pensa o empreendedorismo como uma lógica, né? E que vem numa lógica, independentemente dessa pauta, né? Isso já se discute, o empreendedorismo como uma grande parte da receita da economia, né, pública. Então, o empreendedorismo é visto como uma alternativa mesmo, mas não, e isso é uma pergunta muito interessante. A gente precisa também fazer com que essa política não se torne a principal, né? É preciso que o Estado estimule o setor privado a fazer essas contratações, provavelmente prevendo alguns benefícios fiscais ou outra forma de contraprestação, selos, né, de empresa socialmente responsável, algo nesse sentido, e não tornar o empreendedorismo a principal medida. Mas quando se cria essa política, né, do emprego 347, se pensa em garantir, pelo menos até 2027, uma inserção dessa população no mercado de trabalho, ainda que não pela via tradicional. Agora, o Estado em si, doutor André, ele olha para o seu próprio umbigo,
ou seja, está estimulando o setor privado para abrir vagas. Mas nós temos no setor público inúmeras empresas que poderiam absorver, não só no trabalho precarizado, aquele de cuidar do jardim, pintar meio-fio, varrer, como também vagas especializadas, já que no sistema penitenciário tem médicos, tem advogados, tem jornalistas, tem radialistas, tem professores, enfim, tem uma gama, portanto, de profissões. Quer dizer, o Estado em si, quando, de certa forma, estamos debatendo aqui essa questão, ele está cumprindo a sua parte, mesmo sem estar ainda inserido, ele está dando o exemplo, olha, tem que ser assim que a gente está fazendo. Como é que o senhor vê isso? Bom, não está. Se estivesse, nem seria necessário aí o ajuizamento de uma EDPF como a 347, né? Walter, como eu mencionei na minha fala de abertura, né? É um problema que nós só verificamos quando ele estoura, lá no fim da linha, né? Então é um pouco semelhante àquela lógica do saneamento básico ou da limpeza pública. Enquanto está funcionando, ninguém nota. O gari ele é completamente invisível, o trabalho dele é completamente invisibilizado, e o lixo também. A gente vai jogando lixo e nem para pensar como é que o lixo vai sair da lixeira e vai para algum canto que a gente também não sabe onde é, né? Então a lógica do sistema penitenciário, veja bem, não é uma comparação por acaso. A lógica é bem essa mesmo, né? De construir um espaço de invisibilidade para onde a gente empurra os indesejáveis e vamos esquecê-los ali. Então essa é a lógica que o Congresso Nacional vem reforçar quando vem conversar em incremento de penas, dificuldade na criação de prazo de progressão, esquece completamente o pós, né, quando aquela pessoa volta aí à sociedade. Realmente, os nossos cárceres, mais uma vez, a comparação não é por acaso, é realmente um lixão, é o lugar para onde vão realmente os desvalidos, como dizia lá, tinha um termo do direito medieval português, né? O couto dos homiziados, que era um morro para onde iam as pessoas que cometiam crimes e ficavam lá esquecidas, mais ou menos como o Vale dos Leprosos na Bíblia, né? Você bota lá, esquece, não sai de lá e quem sair apanha. Então, é um espaço de invisibilidade e a sociedade brasileira não está disposta a debater isso. Eu não vejo disposição de enfrentar esse problema. Tanto é que, qual é um dos grandes problemas que o Estado criou por meio da sua negligência? O crime organizado. O crime organizado é criado, sustentado, exatamente nesse ambiente artificial. O crime organizado é uma flor de estufa. Ele só existe porque existem as condições do cárcere. Essa história bem conhecida já, ninguém tem mais dúvida disso, que os estudos já demonstraram, e a história prova de que o primeiro comando da capital e instituições de crime organizado, elas só existem por conta do tratamento dado pelos presos do sistema carcerário. O PCC que surgiu a partir do Carandiru, o mecanismo de autodefesa dos próprios presos diante da realidade de que o Estado não está se importando conosco. O Estado permite que a polícia entre aqui e mate indiscriminadamente. Então, é um argumento fácil, populista, né, para os presos dar cada vez mais poder, mais influência, mais dinheiro para alguém que pretenda ser o salvador da pátria. Isso só existe porque o Estado falhou na sua missão. Comando Vermelho contra a facção famosa, e aqui é necessário colocar mesmo o dedo na ferida e falar o nome, né? Não ficar usando esses eufemismos de facção que atua dentro e fora dos presídios, né? Como dizem os jornais, né? Mais ou menos como o Harry Potter, né? Você não pode falar o nome do Voldemort porque as pessoas têm medo do Voldemort. Você tem que chamar a coisa pelo nome para enfrentar a coisa, né? Então, Comando Vermelho, primeiro comando da capital, Comando Vermelho, como eu mencionava, surgiu porque decidiram os gênios da segurança pública, entenderam que seria uma boa ideia colocar criminosos comuns junto com gente que vinha da guerrilha, do enfrentamento à ditadura, ou o resultado, né? Então, Walter, esses espaços de invisibilização, de esquecimento, esse, na minha visão, é o grande problema. É um assunto que tem de ser levantado. Eu acho que o Supremo ele só encosta na casca da ferida, dizendo que há um problema que tem de ser enfrentado, mas não vai a fundo porque as responsabilidades, o sistema é grande demais, as responsabilidades são muito extensas, não existe uma visão, uma vontade política nem do Congresso, nem das autoridades constituídas, nem da opinião pública de enfrentar isso. É um assunto que não dá voto, né? Ao contrário, o que dá voto realmente é a política da chibata, da bala.
Então, é uma tempestade perfeita. Vários fatores históricos, políticos, socioeconômicos se conjugando para gerar essa crise que não vai ser resolvida por meio do empreendedorismo, na minha visão. Agora, o esforço, ele é positivo? Ele é positivo porque é realmente uma clareira que se abre no meio de uma floresta muito escura. Então, existe aí, eu acho que o grande elemento positivo dessa história toda é realmente ele levantar o debate para a opinião pública, esse debate que nós estamos travando aqui. É necessário uma política de enfrentamento que altere essas condições estruturais. Caso contrário, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, tenho certeza que você vai estar aqui na rádio ainda. Obrigado. E a gente vai estar travando esse mesmo debate de o que deu certo, o que não deu certo. Programa Pena Justa 4, 5, 6. Walter, se me permite. Pois não, doutor César. O que me parece muito do que a gente tem discutido na segunda parte do bloco aqui seria se o programa ele já nasce perdendo ou se ele nasce com o sentido de dar certo. Ou seja, se ele é uma letra morta ou se ele vai dar certo. Né? Diante dos 4 eixos que o professor Tedney trouxe, eu penso numa situação do seguinte: eu não ouvi falar efetivamente do programa, e nas pesquisas que eu vi eu não achei algo que tratasse especificamente sobre talvez o maior gargalo desse programa, que seja a inserção por meio da qualificação profissional e educação. Se trata bastante sobre a questão da discriminação, inclusive em relação ao gênero e à cor dos egressos do cárcere. Se debate bastante sobre a aplicação justa da pena, ou seja, se realmente aquele preso tem condições de progredir, que ele tenha o direito de progredir e não que ele fique esperando que a Defensoria Pública encontre ele em algum lugar, ou que ele mesmo conte a progressão dele, né? E aí acabe tentando ele mesmo fazer o pedido de progressão de regime ao juiz da vara de execução aqui penal. No texto consta, doutor César, já que o senhor mencionou, a reintegração social de egressos do sistema penitenciário por meio da educação e do trabalho é um dos objetivos a serem alcançados com o plano Pena Justa. Isso. Agora, por que dessa vertente, desse pilar que seja a educação e a qualificação profissional? Por quê? A gente sabe que, como eu falava na primeira parte do bloco, doutor André, que a gente não tem qualificação profissional adequada para atender o mercado de trabalho. Então a gente tem alguns profissionais desqualificados que acabam ali atendendo... a maioria, né? Exatamente. Que atende o mercado de trabalho, mas da forma da sua qualificação. Como ele consegue atender. Ok? E esse profissional, se a gente for pensar no programa Pena Justa, vai estar lutando para a inserção no mercado de trabalho junto com o apenado ou o ex-apenado e que, assim como ele, não tem qualificação profissional. Ou seja, não adianta eu levar em consideração que o programa leva algumas vertentes relacionadas ao cumprimento da pena justa e eu não levo em consideração a possibilidade de aumentar o número de postos de trabalho para egresso do cárcere a partir da qualificação profissional. E não é a qualificação profissional que a gente vê aí de forma pitoresca, que costurar a bola de futebol, que fazer ali uma boneca de pano. Então, não é essa qualificação que a gente está pretendendo. Pelo menos aquela que a gente necessita no mercado de trabalho. Isso pode ser interessante para a remissão da pena. Aí eu até entendo, né? Olha, o único exemplo que eu tenho aqui, a única possibilidade que eu tenho de dar de trabalho para que você possa remir a pena é fazendo a costura das bolas de futebol. E qual seria esse profissional, então? Aí sim, aí eu teria uma qualificação efetivamente do mercado de trabalho. Então vamos lá. Se eu vou determinar que aqueles são egressos do cárcere, que eu não dei oportunidade, que eu não consegui abrir um posto de trabalho para ele, então eu vou colocar ele no empreendedorismo. Mas como é que esse cara vai empreender? Se ele não sabe o que é empreender? Se ele não está ali relacionado a uma ideia, a uma atividade de empreendimento, de microempreendedor ou de um empreendedor... Mas pelo que diz o doutor Tedney, as empresas entrariam no presídio, seria isso para, de alguma forma... colaborarem com o preparo do futuro empreendedor? Sim, o plano Pena Justa, ele tem mais de 300, ele tem 4 eixos, mas ele tem mais de 363, se eu não me equivoco, metas, né, por assim dizer, ao longo desses 2 anos até 2027. Então, dentre esses passos todos, existe também não só a capacitação dos presos profissionalmente, e de acordo com a competência de cada um ou a finalidade de cada um. Então, por exemplo, pense
em alguém que seja engenheiro mecânico de aeronaves e que cometa um homicídio culposo quando pega o carro e sai do aeroporto, acaba atropelando alguém sem querer. Mas é um crime, responde por isso. É alguém altamente qualificado profissionalmente e que, portanto, não precisa só costurar a bola. Isso. Né? Uma vez identificado esse perfil de profissional, já na fase inicial da execução, a ideia do plano é essa, ele vai ser direcionado para um determinado trabalho ou uma determinada função. Isso é o que tem a lógica da execução penal, né? A individualização da pena. A ideia do plano é que haja uma capacitação de acordo com o potencial de trabalho de cada preso. Né? Se isso vai ser possível ou não, aí eu também já concordo com o professor André, prepondera mais o meu pessimismo do que talvez o meu otimismo. Mas, em todo caso, essa capacitação ela vai ser não só do preso, mas também dos policiais penais, por exemplo, e de todo mundo que atua no sistema prisional, para garantir que haja um adequado casamento, vamos dizer assim, entre a necessidade de reinserção social do preso, os interesses da empresa, que deseja fazer a contratação dessa mão de obra, e do próprio sistema prisional, que cria condições para que haja esse intercâmbio. Nesse caso, eu entendo que se realmente acontecer, esse é o exemplo da pessoa que vai estar cumprindo a pena, mas o cara que é o empregador dele está procurando ele já para ser reinserido, ou seja, ele é extremamente qualificado, aliás, ele é muito bem qualificado e necessita dele no mercado de trabalho. O problema que eu estou falando eu não tenho nenhuma qualificação e preciso ser qualificado dentro do sistema. Começar do zero. Exatamente. Se isso não, inclusive para empreender, depois se não der certo nada, que me parece se não der certo nada, você vai empreender. O cenário é maravilhoso. O problema é colocar isso na prática, que é o nosso pessimismo aqui. Infelizmente, me parece que o sistema não comporta a quantidade de pessoas desqualificadas e com baixa educação que ele recebe para poder atender a todo mundo. Inclusive, o próprio policial penal, agente, eu não sei como é que mais chama hoje, mudou tanto o nome, policial penal, né? O próprio policial penal que ao entrar, ao deparar com essa política, ter que estar qualificado para atender o preso que tem até, na época do Walter chamava quarta série, hoje é ensino fundamental, não é isso? Então é esse aí, é esse preso que eu estou falando. Científico, né, Walter? É esse preso que eu estou falando que a gente tem que reconhecer que é a grande massa da nossa população carcerária. Eu penso que o programa é excelente, lindo, maravilhoso. Agora, se a gente tiver pelo menos uma penitenciária modelo, aí eu fico feliz. A gente tem que ter aquele que vai fazer o seguinte, olha, nesse local aqui deu certo. Mas no plano fala em estruturação, a estrutura, mexer na estrutura dos presídios. Isso, é infraestrutura, é a segunda fase do processo. Né? Mas o senhor quer ver, doutor César? O doutor André deve conhecer a estrutura da Papuda aqui. Pergunta para ele como é que é. Com certeza conhece, né, doutor André? Lindo. O que o doutor César e o doutor Tedinei bem pontuaram é realmente essa questão de pretender reinserir quem nunca foi inserido. Né? Porque aquele camarada que entra no sistema, que foi capturado de alguma forma, porque é um freguês habitual, porque mora em certa periferia, em certo bairro, tem uma certa cor de pele, tem um certo grau de instrução, esses que são os fregueses da jurisdição penal, digamos assim, esses nunca foram inseridos, né? Então você já começa usando a terminologia errada, porque você está pretendendo reinserir alguém que nunca foi inserido, ele não vai ser reinserido. Você tem que trabalhar a inserção efetiva daquela pessoa que de alguma forma encontrou ali no crime uma certa via de escape, né? Então existe todo um problema de um certo achatamento das questões, digamos assim, porque não é a mesma coisa você tratar uma criminalidade pequena, média e grande. Não é a mesma coisa você tratar a traficância, pequena, média e grande, como um crime de homicídio. A traficância, gente, muitas vezes é uma decisão racional, econômica, daquele agente que não encontra outra forma de ocupação e de geração de renda na sua comunidade. Naquela quebrada lá que não tem nem uma praça pública, não tem nem asfalto, e ele precisa levar a comida para casa. E como é que ele vai fazer? Não tem instrução, não tem ocupação, não tem profissionalismo. Então,
é uma decisão econômica racional, bem diferente daquele um homicídio que às vezes é praticado porque o cidadão estava ali bebendo no bar, alguém falou alguma coisa atravessada, foi cometer um crime. Ou é bem diferente daquele crime patrimonial de oportunidade, do cidadão que encontra uma bicicleta lá qualquer largada, se apropria. Então vejam vocês, só em exemplos um pouco grosseiros, né, 3 situações que são completamente diferentes, mas que o sistema muitas vezes trata da mesma forma, que é o cárcere. Então como é que você vai tratar essas 3 pessoas diferentes, um pequeno ou médio traficante, um homicida que cometeu um único fato ao longo da sua vida, ou ladrão de bicicleta, da mesma forma? Eles têm necessidades, às vezes, muito específicas, muito especiais. Então, essa questão de reinserção já começa errada, porque muitas vezes essas pessoas que entram no sistema nunca foram inseridas na sociedade. Ou melhor dizendo, elas são inseridas a partir do momento em que são enfiadas nesse lugar de invisibilização, que é o cárcere. Esse é o lugar, é o locus adequado para elas numa sociedade como a nossa. Então, eu vejo assim, realmente as propostas são muito interessantes, são muito positivas, chegam a ser bonitas, né? E bebem diretamente da fonte, lá da DPF 347, de toda uma tradição hermenêutica, de direitos humanos, de preocupação social, mas na ponta da linha, como é que isso vai se costurar com os governadores e as secretarias de segurança pública e administração penitenciária dos estados, que é onde realmente está o grosso da massa, né? O governador de São Paulo, o secretário de Segurança Pública e administração penitenciária de São Paulo, eles estão realmente participando com afinco desse debate. Digo São Paulo porque é onde se encontra a maior população carcerária do país, né? A União responde pelos presídios federais. É a comparação dos presídios federais com os presídios estaduais, realmente é comparar alfinete com foguete, né? Por mais que as regras da RDD estejam em debate, sejam algumas excepcionalmente duras, é um sistema muito mais estruturado, mais organizado do que o cárcere estadual. Então, quando o professor Tedinei fala dessa questão da execução, é esse o problema, porque muitas vezes os sistemas estaduais estão presos numa certa lógica regional, que às vezes é até infensa e hostil ao que Brasília faz. O melhor exemplo disso é o comportamento, por exemplo, do TJSP, que dia sim, dia também, o STF e o STJ condenam, porque o TJSP muitas vezes não cumpre entendimentos simulados, pacificados, editados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ, no âmbito do crime, no âmbito, por exemplo, de aplicação das cláusulas de privilégio, tráfico ou de progressão. Até hoje tem esse problema, né? E volta e meia nós vemos falas do ministro Gilmar Mendes até bem intensas, falando de anarquismo institucional. Esses são os termos que ele usa, né, para condenar o que o TJSP fala. Então, o TJSP participa desse sistema, né? O sistema carcerário está, de certa forma, vinculado também à TJSP. Então, esses tribunais e esses órgãos de repressão regionais, estaduais, eles estão inseridos nesse debate, eles realmente compraram essa medida, estão comprometidos politicamente. Acho que essa é a primeira pergunta que tem de ser feita. Porque para a União aplicar isso no âmbito dos presídios federais é relativamente simples. Tem orçamento e organização, não tem interferência política regional nisso, né? A União pode fazer. Agora, e do ponto de vista da massa especificamente, né? Sujeita a essas questões regionais, às vezes até municipais. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar. Não me parece que haja um compromisso muito intenso desses potentados locais no cumprimento dessas propostas, desses projetos. Deixa eu colocar um outro ponto aqui, e que encaixa justamente com tudo isso que nós estamos aqui falando, ainda está dentro, portanto, do plano Pena Justa, já que o Pena Justa entendeu que o Estado, no geral, prende muito, quer dizer, e solta pouco, ou seja, daí o inchaço no nosso sistema prisional. Por que prende muito? Porque o Pena Justa entende, está, portanto, nas metas a serem, portanto, alcançadas, que em determinados delitos, principalmente em delitos que envolvem, portanto, a economia, prejuízo econômico, que de alguma forma se encontre ali, né, se aplique, portanto, de uma maneira em que a pessoa pague realmente pelo crime cometido, de certa forma reembolsando a parte ofendida e de alguma outra forma também, de alguma maneira também
pagando enfim, ao Estado pelo fato dele ter praticado aquele delito. Ou seja, o que o plano entende, né? Pelo menos foi o que eu também procurei entender. Ou seja, a pessoa comete um delito, vamos supor ali, R$1.000. Quer dizer, R$1 já é o suficiente para a pessoa ir para a cadeia. R$1.000, quando na realidade esses R$1.000 poderia ser pago à pessoa que teve o prejuízo e o Estado de alguma forma ali mantém a pessoa de alguma forma respondendo o processo, mas sem mandá-la, portanto, aí para o presídio. E outra coisa é que a pessoa cumpre a pena e o Estado, por ser um Estado de tamanho continental, tem dificuldade para poder chegar até na ficha daquele que cumpriu a sua pena e liberar. Você cumpriu sua pena, tchau, um abraço para você. Como é que o senhor vê esse ponto, doutor Tedney? É perfeito. A grande temática da DPF começa com a superlotação, né? A DPF 347 ela vem com essa lógica, esse paradigma que o STF adotou de estado de coisas inconstitucional em decorrência dessa superlotação carcerária que gera e externaliza todos os problemas do sistema carcerário, né? Então, a lógica do desencarceramento, ela, de novo, prevê a racionalidade do sistema, a própria funcionalidade do sistema. Não tem como o Estado construir muitas unidades prisionais e esperar que a construção dessas unidades prisionais resolva o problema da superlotação, porque com novas unidades prisionais a gente aumenta a população encarcerada e não diminui. O professor André estava colocando um ponto muito importante, né? Esse processo de criminalização feito pelo judiciário também precisa ser levado em conta para garantir a eficácia do sistema. Ou seja, a gente precisa não só garantir a saída do preso, mas fechar um pouquinho a porta de entrada. Então, a lógica da maximização do sistema punitivo faz com que crimes de menor potencial ofensivo ou crimes não tão lesivos para a ordem social sejam selecionados pelo judiciário para representar a camada da população prisional, né? E quando a gente fala de sistema punitivo, né, isso me fez até recordar um debate que a gente fez há alguns anos, já quase uma década, no Congresso Nacional de elaboração de um novo Código Penal, que acabou um projeto natimorto, porque os nossos congressistas não entraram em consenso quanto à finalidade do direito penal, se era de proteção da sociedade ou de garantia de limites ao poder punitivo. Mas naquele Código Penal que acabou não vigorando, se previa algo que realmente seria mais racional para o desencarceramento, que era a previsão da pena não como sendo a prisão, mas, em alguns casos, a pena de multa, por exemplo. Então, nesses exemplos que você deu, Walter, alguém que tenha cometido um crime de pequena monta, ao invés de ser preso por furto ou desvio do patrimônio de qualquer outro tipo penal, poderia responder por uma pena de multa. E o impacto seria tão lesivo quanto para o que está sendo apenado, mas seria menos lesivo para a sociedade, porque é uma pessoa a menos dentro da unidade prisional. A nossa Constituição ela prevê penas, não só a pena de prisão, mas também a pena de perdimento de bens, a pena de multa, a pena de prestação de serviços sociais. Mas a lógica que a gente adota desde 1940 é a pena de prisão, que pode ser detenção ou reclusão, e que eventualmente pode vir a ser substituída por uma pena restritiva de direitos. Ou seja, o juiz, a depender ali do montante de pena e das circunstâncias do delito, pode substituir a prisão por uma outra. Talvez fosse melhor, isso escapa da lógica do pena justa, porque exigiria uma reforma legislativa, fosse o caso da gente verificar tipo penal por tipo penal, ou seja, crime por crime, quais são aqueles que a gente efetivamente desejaria a prisão como resposta e aqueles que a gente desejaria outras medidas penalizadoras, porém não restritivas de direito. Isso contribuiria significativamente para a redução da superlotação carcerária. Mas, de novo, aqui interfere a lógica da maximização do sistema. A gente quer que esse indivíduo sofra, a gente quer que ele saia da minha visão, né, do convívio social. E isso atrapalha muito da lógica de como o sistema funciona. Mas, em tese, sim, a gente visa retirar do sistema aqueles que não têm por que continuar dentro do sistema, né?
Nessa mesma linha de raciocínio, doutor César, quer dizer, a pessoa quando cumpre um delito, uma pessoa que trabalha, tem o seu emprego, de repente escorregou, cometeu ali um delito, vamos supor, um delito que, como muito bem pontuou aqui o doutor Tedney, a pessoa poderia, né, responder por uma multa ou então com uma indenização, alguma coisa assim, e toca a sua vida. Quer dizer, ajudaria, portanto, a diminuir, evidentemente, a população carcerária, que, por sua vez, teria, caso essa pessoa estivesse lá dentro, não digo a obrigação, mas o dever de, num determinado tempo, arrumar emprego para essa pessoa, porque, como ela trabalhava, foi recolhida ao presídio, foi demitida. Quer dizer, a pessoa, para ser demitida quando comete um delito desse, é automático? Passou na delegacia, está demitido? É assim que funciona na legislação trabalhista? Não é assim que funciona, Walter. Eu até tenho um exemplo de sala de aula que é muito interessante. Eu normalmente falo o seguinte, olha, o pai de família saiu na sexta-feira de casa e voltou só no domingo depois do futebol. E aí a mulher foi reclamar com ele, ele foi lá e pá, bateu na mulher. Aí vai merece ir pra cadeia. Aí, ó, viu? Merece. Aí ele vai ali, vem a autoridade policial, prende. Aí tem aquela galera, né, que fala assim, não, só tem prisão aqui se o cara estiver devendo pensão alimentícia ou for Maria da Penha. Então já que é Maria da Penha aqui, vamos deixar ele preso. Aí só que na segunda-feira tem que trabalhar. Não tem? Tem que trabalhar, beleza. Essa prisão, o doutor André aqui é o meu professor de direito penal, porque imagina um trabalhista falando sobre direito penal. É bem complicado isso aqui. Tudo bem. Aí ele vai para aquela audiência de custódia, pega uma juíza legalista que gosta da Maria da Penha e fala assim, da lei Maria da Penha, e fala assim, vou manter preso para a questão da garantia da ordem pública. Eu adoro esse tema aí. Mas e o trabalho dele? Ele tá faltando. Aí o empregador liga pra mulher e fala, não, você tá preso por quê? Não, porque ele bateu em mim e tal. Poxa, eu vou demitir esse cara aqui por justa causa. Porque não, tem uma causa justa pra demitir, afinal ele bateu na mulher, quem é que bate na mulher? Tá errado isso. Se a gente for ver o artigo 482 da CLT, o que ele fala pra rescisão do contrato de trabalho em relação à justa causa é o fato deles ter cometido o crime, independente se o crime foi contra o empregador ou foi um crime qualquer, né, fora ali da sua relação contratual trabalhista, mas e que a sua condenação seja efetivamente com a restrição de liberdade, sem a possibilidade de sursis. Né? Quem vai explicar o sursis vai ser o doutor André. Eu vou só falar aqui essa possibilidade. Sem a possibilidade de cumprir a pena em liberdade ou de cumprir aquela obrigação penal de outra forma, seja a prestação de serviço para a comunidade, ou seja, ele continuar com a sua liberdade. Então eu não posso, como empregador, demitir o empregado porque ele ainda está naquele período ali do inquérito policial, depois da ação penal sendo denunciada, somente lá na sentença penal transitada em julgado é que eu poderia demitir ele por justa causa. Mas César, ele está faltando trabalho. Então eu vou continuar pagando para ele? Não. O contrato de trabalho dele, enquanto que ele estiver ali recolhido ao cárcere, mas, se eu não me engano, da forma preventiva, aquele recolhimento. Nesse exemplo aí foi um flagrante, né? Isso. Mas ele não foi ainda sentenciado. Então ele está ali cumprindo a restrição preventivamente. Ou seja, está preso de forma preventiva ali. E aí o que acontece? Você suspende o contrato de trabalho, ele não trabalha e não recebe. Ok? O que é a suspensão? Não trabalha e não recebe o quê? Salário. O INSS também não entra no Não entra. Aí o INSS... Como é que a família ia sobreviver? Aí auxílio reclusão. É a questão do auxílio reclusão. Mas lembra, ele tem que cumprir os requisitos do benefício previdenciário do auxílio reclusão e um deles é ele estar trabalhando. Então, para tirar esse preconceito da sociedade de que eu custeio o bandido que está lá dentro. Não! É ele que custeava o auxílio reclusão quando ele estava trabalhando como segurado obrigatório, como primeiro contribuinte obrigatório e segurado obrigatório do INSS. Então, se ele cumpre os requisitos da lei, é que ele tem direito ao auxílio reclusão. Não é todo o preso que tem direito ao auxílio reclusão. Um dos principais motivos é ter contrato de trabalho ativo durante o período necessário, ou o período de carência, para que ele possa receber o auxílio reclusão quando estiver preso. E que tem tempo também. E, além dos outros requisitos da renda per capita da família, pode ser que a esposa, nesse caso que eu dei como exemplo, trabalhe. Tudo isso pode acontecer. Como qualquer benefício previdenciário, né? Exatamente, como qualquer benefício previdenciário. Tirando alguns, como assistencialistas, aqueles mais assistenciais, que o BPC, por exemplo, que aí não precisaria da contribuição anterior. Mas certamente a gente tem essa
condição aí de não demiti-lo porque ele cometeu o crime e ele está aí preso preventivamente. Eu tenho que esperar a sentença penal transitada do julgado. Se eu não me engano, o artigo 482, letra F da CLT, se eu não me engano. Perfeito. Doutor André, também gostaria de ouvir o senhor, né, sobre a questão posta, ou seja, no caso aqui, o plano penal justo entende que prende muito, né, e quer, de certa forma, minimizar o que for possível, minimizar para não encarcerar determinados casos e determinadas pessoas envolvidas em determinados casos. Como é que o senhor avalia essa questão? Então, Walter, acho que a minha visão aqui já é inclusive, bastante clara, né? Eu sou mais do que realista, sou bem pessimista em relação a essa questão. E a maneira como eu vejo o sistema carcerário, especificamente, eu vejo da seguinte forma. O comentário que eu fiz antes, eu vou desenvolver ele um pouco melhor aqui agora. Vocês já estão caminhando aqui para fechar. Tudo bem, vamos lá. Você é bem objetivo. 5 minutos para o senhor. Vamos que lá. É a questão, todos tiveram aqui 5 minutos. Pronto, que é a questão da reinserção entre aspas daquele que nunca foi inserido, né? Certo. Então, quando eu fiz esse comentário, eu toquei num ponto que me é muito caro, que é a reprodução pelo sistema carcerário das desigualdades estruturadas da sociedade brasileira. E esse é algo que se percebe muito bem quando, aí eu não vou citar nomes, né? Mas quando, por exemplo, determinado ex-senador da República foi preso, aqui no Distrito Federal, ele reformou a própria ala onde ele iria cumprir pena. Ele foi flagrado na cela mais de uma vez com objetos de luxo, inclusive chocolate suíço, né? Tinha um pendrive com fotos íntimas ali, enfim. Então, ou seja, essa pessoa, ela já exercia uma posição de destaque, de desigualdade na sociedade antes de entrar. E dentro do sistema, o sistema não iguala ninguém. O sistema mantém e reproduz as desigualdades externas. Então, a partir do momento em que nós olhamos para o cárcere, mais ou menos da maneira como nós olhamos para o Congresso, e não gostamos daquela imagem, nós esquecemos desse fato essencial de que o Congresso é um espelho da sociedade e o cárcere também é um espelho da sociedade. Então, a sociedade brasileira, eu acho que tem que deitar um pouco no divã, né? E observar que aquilo que eles olham para o Congresso e não gostam do Congresso, eles têm de reapreciar aquilo que eles estão levando para o Congresso. E o cárcere é a mesma coisa. O cárcere reproduz as desigualdades estruturais e sistêmicas da sociedade brasileira. Então, quando nós olhamos para o cárcere e verificamos essa zorra que o cárcere a postura correta deveria ser olhar para nós mesmos enquanto sociedade e pensar o quanto a nossa sociedade é também desestruturada, desorganizada, desigual, violenta, racista, misógina. Então, tentar consertar o cárcere sem consertar a sociedade, que é uma projeção do cárcere, é realmente um delírio. Eu acredito que esse seria a minha fala de fechamento aqui. Tentar resolver o cárcere sem resolver os problemas estruturados da sociedade brasileira vai apenas assegurar a reprodução desse debate daqui a 5, 10, 15 anos, por mais bem intencionado que seja a propositura do projeto Pena Justa. Perfeito. Bom, já que estamos caminhando para o fechamento, nós temos 9 minutos de programa, 1 minuto e meio, 2 minutos, eu começo com o senhor, Dr. Tedney. Primeiro, parabenizar o programa Justiça da Tarde, né? Esse debate, como o professor André colocou, ele ainda vai perdurar por um bom tempo na sociedade, porque perdurará por um bom tempo na sociedade as suas causas de desigualdade, né? De fato, o cárcere é um espelho da sociedade, é o espelho invertido, né, no mundo da Alice. Então, a gente olha aquilo que não deseja ver na nossa sociedade, mas ele é um reflexo das nossas contradições, é um reflexo dos nossos desafios e das nossas dívidas não pagas históricas, né? De um processo de violência estrutural que a gente foi internalizando na colonialidade, que a gente foi reproduzindo na República e que a gente tenta ignorar da convivência social, mas que gera as nossas relações em sociedade. Então, é preciso olhar para o cárcere e verificar ali também um processo de seletividade. Sempre que a gente estava aqui, eu prestei bastante atenção na fala dos colegas, né, e a minha também nesse sentido, a gente pautou muito o problema da criminalidade focando em causas sociais de desigualdade social.
falamos do acesso, da falta de acesso à educação, da falta de acesso ao trabalho. Ou seja, a gente está pautando de uma certa forma, sem querer, que o crime é fruto de pobreza. Ou que o crime é fruto de determinadas estruturas da sociedade, pretas, pardas, indígenas, pobres. E a gente está ignorando, portanto, no nosso debate, a criminalidade do colarinho branco, né? E que exigiria, portanto, um outro tipo de punição, ou talvez a mesma dentro do sistema prisional, mas sob critérios também que permitam esse equilíbrio. Então, olhar para o cárcere é olhar para nós mesmos e pensarmos o que da nossa sociedade precisa de reforma para evitar que o cárcere seja a resposta final. Então, eu parabenizo o programa por pensar isso, porque, de fato, é uma reflexão que a gente precisa, como o professor André colocou, levar para o divã, né? Doutor César. Muito obrigado, Walter. Eu gostaria de agradecer bastante ao doutor Tedney e também ao doutor André pela tarde proveitosa, pelas aulas que a gente recebe aqui na Rádio Justiça. Levo isso como conhecimento, principalmente para o ambiente acadêmico, o que a discussão deve ser levada para aqueles que estão ali ainda sorvendo conhecimento e trazendo muitas vezes até ideias novas. A Rádio Justiça faz e promove mais uma vez aquela sua função social de levar o conhecimento à sociedade, e esse tema de forma extremamente vanguardista, porque afinal esse plano foi publicizado ontem, né? Na segunda-feira, né? Portanto, com uma necessidade enorme de debate como esses. De debate, aliás, num ambiente produtivo como esse, num ambiente respeitoso como esse, que leva as ideias que a gente tem diante do nosso sistema social, da nossa micro-sociedade, digamos assim, para o público da Rádio Justiça, e com isso a gente faz com que esse conhecimento possa ser disseminado, Walter, de forma a gente entender, inclusive, um pouquinho mesmo como é que funciona todo esse sistema prisional, que a gente, como, às vezes, operadores do direito, não temos sequer, afinal, o doutor André é o especialista na área criminal aqui, mas não temos sequer conhecimento efetivo de como funciona, de como a gente pode nos relacionar com esse sistema. Porque nós não gostamos do sistema prisional. Por isso a gente leva à margem da sociedade e, como nós falamos aqui, esquecemos que existem pessoas lá dentro. Pessoas, né? Não animais que são jogados a um determinado ambiente e que normalmente está lá na mera sobrevivência do eu tenho uma alimentação para sobreviver e o resto deixa que eles se envolvam lá, que eles se resolvam, às vezes até mesmo com as mortes dentro dos presídios, com as rebeliões dentro dos presídios. Mas, Walter, o que é importante disso? É que a gente possa disseminar esse debate e vou lançar aqui uma ideia, se de repente as pessoas maiores que nós pudessem estar ouvindo, vamos tentar fazer no sistema prisional um presídio, pelo menos por estado aí, que seja um modelo. Né? Um presídio modelo, ou no sistema federal, como o doutor André falou, um presídio modelo que consiga adotar o plano, Pena Justa. Uhum. Perfeito. Doutor André, também, por favor, 1 minuto e meio, 2 minutos também para as considerações. Perfeitamente, Walter. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí pela lembrança do meu nome, para integrar essa bancada, para participar dessa bancada, agradecer as palavras gentis, a presença dos debatedores, realmente foi um debate de alto nível, e sempre agradecer e louvar essa iniciativa da Rádio Justiça por propiciar esse debate amplo, aberto, de altíssimo nível, como é difícil de se encontrar hoje em dia, né, doutor Tedney? Ser um assunto, né, doutor César? Falar desses assuntos, e especialmente o sistema carcerário, num ambiente, às vezes até um pouco tóxico, né, das redes sociais, é realmente um oásis. Então, agradeço e louvo aí a edição desse debate, a promoção desse debate, e me coloco à disposição sempre para participar desse debate de altíssimo nível. É evidente que esse assunto não se esgota aqui, né, doutor André? Não. É evidente que em torno deste plano Pena Justa, nós teremos outras oportunidades para avançarmos nos debates, evidentemente no sentido de também dar a colaboração, né? Não criticar por criticar, mas sim levar, portanto, a colaboração que os senhores fizeram realmente com muita maestria. Foi um prazer, doutor André, mais uma vez receber o senhor aqui nos estúdios da emissora, que o senhor conhece tão bem, né? Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Eu que agradeço. Boa tarde.
Muito boa tarde. Bom, doutor Tedney, também foi um prazer, uma honra também receber o senhor aqui nos estúdios. Esperamos mais vezes o senhor conosco aqui nos nossos debates. Muito obrigado, sempre aberto ao convite. Obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Doutor César também conhece muito bem também os nossos estúdios, é sempre um prazer, também uma honra recebê-lo aqui nos nossos debates dentro do estúdio da nossa emissora. Muito obrigado também ao senhor, doutor. Muito obrigado, Walter. É um grande prazer estarmos contribuindo para a sociedade junto com a Rádio Justiça. E, como todos os demais debatedores, estou aberto aos próximos convites, só aguardando que o Walter responda se ele contrataria ou não, ficou no ar. Como o senhor não respondeu, também fiquei esperando, mas na própria a gente responde, com certeza. Muito obrigado, portanto, ao doutor Tedney Moreira da Silva, que é doutor em Direito, doutor André Figueira Cardoso, que é especialista de advogado constitucional, como também especialista no direito criminal. Muito obrigado também ao doutor César Alexandre Marinho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos, com ênfase em Direito Internacional. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso programa, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo da Marcela Luiza. Muito obrigado, boa tarde e até o nosso próximo encontro. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.